meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Esta manhã eu gostaria de falar algo muito interessante naquilo que Jesus ensinou aos seus apóstolos. Jesus, antes de ir assunto aos céus, ele deu uma ordem e uma direção para que os seus apóstolos pudessem caminhar. Lá em Marcos, capítulo 16, versículo 15, Jesus disse o seguinte: ide e pregai o evangelho a toda criatura. Essa passagem, Jesus ele dá essa ordem, a direção para que os discípulos pudessem caminhar. E de fato foi exatamente o que os discípulos buscaram a fazer. E essa ordem não foi dada apenas a seus discípulos. Ela foi dada a toda a igreja, ou seja, a todos nós. E eu gostaria que nós, meus irmãos, pudéssemos refletir muito nessa passagem onde Jesus dá essa ordem, porque nós temos um propósito a seguir, como os discípulos também seguiram. Mas nós devemos entender que os discípulos, eles não anunciaram a palavra de qualquer jeito. Antes deles anunciarem a palavra, o que diz a Bíblia no livro de Atos, eles buscaram o revestimento do poder do Espírito Santo. E é o que nós devemos fazer, meus irmãos, nos dias de hoje. Nós precisamos buscar o revestimento do Espírito Santo para anunciarmos essa palavra que é poderosa, que ela é eficaz e que ela pode trazer um impacto no coração de todas aquelas pessoas que ouvem essa palavra. Portanto, meus irmãos, nós temos essa ordem de Jesus a seguir. Nós, como cristãos, nós temos essa tarefa a fazer. E que eu e você possamos a cada dia mais buscarmos esse revestimento do poder do alto, para que através de nós a palavra seja anunciada. Devemos entender o que muda o coração das pessoas é o Evangelho. E no Evangelho há poder. Poder de restaurar, poder de transformar, poder de salvar. Os discípulos não perderam as oportunidades que eles tiveram. Podemos observar na Bíblia que multidão de pessoas se converteram por conta da pregação do Evangelho. E essa ordem, queridos, mais uma vez, eu digo a vocês, foi dada a nós. E nós devemos fazer, cumprir, para que o propósito de Deus se cumpra nas nossas vidas e através das nossas vidas. Essa é a verdadeira missão que Jesus deu a toda a igreja. E que nós possamos aproveitar essas oportunidades. Que Deus abençoe rica e abundantemente.